Obrigado, Vanina. Obrigado também, Claudine e Haroldo. Que lindo, assim, a sensação é de uma aula, né? A experiência de vocês e os pensamentos e reflexões. Eu sou uma pessoa metódica e por muito tempo eu achei que ser metódico era um defeito. Achava que ser organizado era um defeito, mas hoje eu entendo que faz parte do meu processo criativo ser metódico, né? A vida já é muito caótica, a gente tem tantas sobrecargas, tem tantas questões. Imagina se a gente ainda se torna caótico diante disso tudo. Então, para eu me organizar na vida, foi necessário ser uma pessoa assim. E aí eu preparei, obviamente, uma fala para trazer hoje, uma reflexão. Mas antes disso, eu queria dar um contexto. Assim, eu estou com uma grande amiga, Rívia, que aqui é brasileira também, mas mora aqui em Portugal. E o período em que eu escrevi esses contos que eu trouxe hoje no meu livro, né, que eu trago aqui no meu livro, foi um período muito conturbado da vida. Eu tinha ali por volta de 17 anos e era um período de afirmação, percepção da homossexualidade, né? Eu tenho hoje 36 e a gente vive tempos diferentes, mas ainda que eu seja aqui jovem, né, diante da maioria, era um tempo diferente, né, décadas atrás, e esses conflitos todos que me perpassavam, a Rívia acompanhou muito de perto, assim. E que maravilha, né? Quase 2 décadas depois a gente se reencontra aqui, você nesse apoio todo, né? Dando esse suporte, enfim, a gente se reencontrando também com o nosso passado, com as nossas histórias, com esse livro que eu espero que ele de alguma forma possa também tocar corações de outros jovens, assim como eu estava extremamente mexido, e de alguma forma também foi um lugar de expressão mesmo, assim. Eu fico imaginando se eu não tivesse escrito esse livro, o que teria sido da minha vida nessa época, né? Se eu não tivesse feito esses desenhos, se eu não tivesse me expressado por meio da literatura, assim. Então foi um lugar muito importante mesmo de redescoberta de mim, de descoberta de mim, e hoje, né, quando eu volto e organizo esse material engavetado, é um processo de redescoberta, como se eu estivesse voltando para a minha própria casa, né, para o meu próprio eu, e te encontrar aqui é uma maravilha. Obrigado também, tá, Rívia? Mas aí agora eu preciso ler, né, isso que eu preparei. Então eu queria começar contando uma história de quando eu tinha 17 anos, faz mais ou menos 2 décadas isso. Então eu participei da 2ª Conferência Nacional de Juventude, que teve uma etapa municipal realizada em Fortaleza, no Nordeste brasileiro, Fortaleza, Ceará. É um evento participativo onde jovens de todo o país são convidados pelo governo para construírem políticas públicas de forma participativa. Naquela ocasião eu não tinha a mínima ideia da importância daquilo, né? Eu estava vivendo a história sem saber a importância, e a gente ali estava gestando o que seria o Estatuto da Juventude. A gente lá no Brasil tem uma Constituição muito robusta e muito bonita. É uma referência à nossa Constituição, baseada na Declaração Universal dos Direitos Humanos. E a gente sabe também da importância das outras legislações, como o Estatuto da Criança e do Adolescente e como o Estatuto do Idoso. A gente não tinha até então um Estatuto da Juventude. Então ali, naquele evento, naquela conferência, com diversos jovens, organizando esse processo participativo, a gente estava construindo uma legislação focada nas pessoas entre 15 e 29 anos, que às vezes ficam ali com algumas políticas públicas sendo ofertadas de forma sazonal pelos governos municipais, estaduais e pelo governo federal, mas não tinha uma política específica, né, uma lei que orientasse a execução de políticas de juventude. E aí, minha gente, porque naquela ocasião da conferência, né, que estava sendo realizada na periferia de Fortaleza, num lugar chamado Barra do Ceará, nós estávamos gestando uma lei vinda do povo, e dentro dessa lei, eu vou chegar na reflexão da viagem, tá? Nessa lei a gente estabelece 11 direitos, e um deles se chama Direito ao Território e à Mobilidade. Por quê? Porque a gente entendia, né, no nosso movimento de juventude, na nossa luta, que o jovem precisava viajar. E que viajar era uma questão de privilégio. Então, quando você tem acesso ao privilégio, quando você tem pais que podem financiar suas viagens, podem te dar esse suporte, você consegue contato com outras culturas, com outros universos, e nada melhor do que a gente entrar em contato com outras culturas para a gente poder compreender o mundo, para a gente entender o mundo, né? Quando eu fiz a faculdade de jornalismo, eu entrevistei a primeira travesti com doutorado do Brasil. Ela é do Ceará, e ela falou uma coisa que eu nunca esqueci, que é nada melhor do que conviver com o outro para poder compreendê-lo. Então, hoje ela é coordenadora de várias escolas públicas no estado do Ceará, e por muito tempo havia um estigma sobre a figura dela, um estigma dos pais, um estigma dos próprios alunos, mas depois que ela convivia, hoje ela é como se fosse uma grande rainha, assim, as pessoas respeitam e compreendem e vão perdendo os seus estigmas. E aí eu estou trazendo esse exemplo
Porque eu acho que quando a gente entra em contato com essa diversidade, a gente também muda um pouco, né? A gente deixa um pouco de nós, né? E leva um pouco daquilo que a gente entra em contato. Nessa época, foi justamente a época que eu também escrevi esse livro chamado O Menino que Morreu de Rir. Além de tudo isso, né, da militância nos movimentos sociais, eu também estava escrevendo e me expressando e completamente envolvido com a obra de Clarice Lispector. E aí, por conta da Clarice Lispector, eu fui levado a conhecer o Hermann Hesse, e depois fui levado a conhecer James Joyce, e depois eu acabei descobrindo que esses escritores, os três, são escritores que são amados pela juventude. Apesar da escrita dele ser uma escrita extremamente madura, né, o Hermann Hesse, no seu personagem protagonista, o Harry, né, no Lobo da Steppe, ele é um homem de 50 anos, assim, né? Imagina, eu ali com 17 lendo uma história sobre um homem de 50 anos, por que eu me identifiquei tanto com esse homem? Porque era justamente são trajetórias psicológicas, né? Eu fiquei envolvido com a ideia de epifania também, e aquilo foi me ajudando a me compreender. Então, o que eu quero trazer é, como é que aquele jovem garoto, que não tinha viajado, que não tinha acesso à renda naquela época, né? Meus pais são semi-analfabetos, venho de uma trajetória de muita luta. Como é que aquele jovem conseguia escrever textos com uma densidade psicológica tão profunda e tão bonita como que a gente encontra aqui? Eu não estou falando porque fui eu o jovem que estou escrevendo, é porque sou eu olhando para o meu passado e me impressionando com essa qualidade de escrita que eu tinha ali 15, 20 anos atrás. Justamente porque viajar não é só uma questão física, né? Quem viajou aí foi Clarice Lispector, quem viajou aí foi Hermann Hesse, James Joyce. E eu, por meio desse encontro com a literatura deles, eu fui também sendo levado a poder viajar junto com eles, né? A aprender junto com eles esses movimentos que eles passaram durante a vida. E aí eu trago essa reflexão, Renalide, não é? Trago essa reflexão, Renalide, também, para a gente pensar sobre o nosso leitor. Esse momento é um momento de expressão, né, da nossa intimidade, dos nossos eus, mas que a gente possa viajar e pensar nas pessoas que não podem viajar, que vão ter acesso a essa escrita. Então, o que eu mais quero, o que eu mais desejo é que o meu livro e o livro de vocês possa tocar outros corações, de outros jovens Danilos de 17 anos, e que a gente aproveite esse privilégio que a gente está tendo hoje, né, de estar aqui, atravessamos o Atlântico, estamos reunidos, né? Mas para quê? Para nós mesmos? Né? Quais são as mensagens-chave que a gente quer trazer nos nossos escritos que são capazes de, de alguma forma, movimentar o mundo, mudar o mundo? Eu acho que toda a vida que a gente vai produzir um processo artístico, eu também sou ator, é muito fácil a gente cair nesse lugar do narcisismo, né? Ainda mais como ator, né? Porque ator é a própria figura, é a minha própria imagem. O meu instrumento de trabalho não é um livro aqui que eu estou entregando para alguém, é o meu próprio corpo, é a minha voz, é a minha emoção, meu sentimento, meu olhar. Então é muito fácil a gente cair nesse lugar narcisista, quando a gente é ator, ou quando a gente é escritor, quando a gente é artista, né? A gente recebe muitos parabéns, as pessoas ficam emocionadas, e não é que a gente não mereça, merecemos, né? Porque é uma luta, Claudemir, publicar um livro. A gente, como eu falei aqui no começo, cada um aqui tem uma bagagem gigantesca, tem um museu, né? E uma série de histórias que estão aí perpassando, e que a gente merece sim os parabéns por essa luta, mas que a gente não caia nesse lugar de receber com um olhar narcisista, né? Que a gente consiga fazer esses parabéns, esses elogios, esse lugar que nos colocam, ser algo que potencializa a nossa própria escrita para o outro. Então, vou só finalizar lendo. Eu me perdi inteiro, gente. Eu escrevi e acabei me deixando devagar aqui pelo fluxo da consciência. Mas eu, quando olho para a bagagem de cada um, e cada uma que está aqui hoje, para os livros de cada um que está aqui hoje, o que eu mais desejo é que essas histórias possam potencializar jovens Danilos, né, e outros nomes, jovens Leonardos, jovens Renálides, jovens Haroldas, Claudemir, enfim, tantos outros jovens espalhados pelo mundo, né, e que tem tanto a produzir, mas ainda não tem o privilégio de poder viajar. O privilégio do direito à mobilidade urbana, que a gente conseguiu colocar dentro do Estatuto da Juventude, e que é um direito, né, que já está aí vigente, acho que foi aprovado no Congresso Nacional 10 anos depois daquele encontro que eu tinha tido lá na periferia de Fortaleza, e que é um direito que garante ali a mobilidade territorial com meia em transporte público, a mobilidade territorial com meia interestadual, em alguns estados garante gratuidade, tem uma norma orientadora. Então, olha
o tanto que produzir aquela legislação foi algo que fez história no nosso país, né? E pouca gente sabe, surgiu dos movimentos populares, né? A legislação no nosso país, ela pode ser construída de muitas formas diferentes, do legislativo, do executivo e do povo, né? E essa foi uma lei que veio do povo, assim como a Lei Maria da Penha, que é uma outra grande referência que a gente tem no nosso país. E eu estava lá escrevendo essa lei que, de alguma forma, potencializou outros jovens. E hoje, né, tanto tempo depois, eu me levando a essa reflexão do meu início de militância ali na juventude, dos conflitos todos em relação à homossexualidade. Então, minha gente, para finalizar, eu desejo muito que esses livros sejam chama que arde mundo afora, para além das nossas bolhas e para além de nós mesmos. Muito, muito obrigado pelo momento que a gente está vivendo aqui hoje, por esse grande encontro.